como é que eu cheguei até à Margarida? Acho que isso é uma parte importante. E foi, na verdade, a história, vamos dizer assim, se podemos dizer um início, foi em 2016. Eu e a Filipa tínhamos um espaço de exposições, que era ao lado do ateliê, em Guimarães, e organizávamos exposições e o primeiro artista a participar foi um artista, também é poeta, o João Almeida, e durante o processo ele era muito ligado ao texto, e ele trouxe um prelo clandestino que, portanto, ele é militante do Partido Comunista e trouxe um prelo clandestino para o ateliê. E, entretanto, tivemos a brincar um bocadinho com o prelo e ele, inclusivamente, esteve a fazer alguns poemas usando os tipos móveis e pusemos a máquina, de facto, operacional. E junto a esse prelo vinha uma gravura do José Dias Coelho. Pronto, e é a partir daí, de facto, é curioso que ela fala, a Margarida fala da importância à gravura e é, de facto, a partir da gravura que se estabelece este contacto com a Margarida. Pronto, a partir daí foi uma procura, portanto, foi tentar compreender a imagem. Portanto, posso dizer que me sentia bastante afastado do movimento neorrealista, portanto, entretanto, meteram-se algumas gerações pelo meio. Mas, entretanto, tinha, portanto, 2016, o livro Memórias de uma Clandestina, da Clandestinidade foi em 2017, se não me engano, que foi lançado, portanto, ou 2018, Memórias de uma Falsificadora, obrigado. E em 2019 enviei-lhe um e-mail e Margarida respondeu logo, claro, aparece, olha, isto só está aqui há uma distância, portanto, eu vivo em Guimarães, aqui uma distância de Portugal quase inteiro, portanto, tens que vir aqui falar comigo. Pronto, eu fui e pronto, foi uma conversa fantástica, também foi uma conversa gravada, para mim era importante ter conversas, portanto, e registá-las. Portanto, então, dessa conversa também foi, de facto, um mundo que eu comecei que se abriu, de certa forma. E para que esta conversa decorreu em 2022, para esta conversa, então, programei uma coisa que levei comigo o Pedro Bastos, que é aquele rapaz que aparece logo no início, no primeiro plano. Ele é artista, realizador também, portanto ele ficou logo todo entusiasmado e entretanto fomos uma semana para o Algarve e marcamos 2 dias inteiros para falar com a Margarida. Entretanto almoçámos, há muita conversa que de facto não está aqui pronto, entretanto este filme, esta forma de divisão, para mim era muito importante porque há aqui múltiplas dimensões, não é? E eu acho que ainda não terminou. Portanto, ainda tenho mais material que pode ser trabalhado e deve ser mostrado. Na verdade, imagino também uma outra versão sobre o que é esta posição de ser artista e baseado no percurso que a Margarida teve ao longo da vida. Mas isto são outras questões, portanto, que ainda me fazem pensar e que me fazem dizer que o processo ainda não está terminado. E este filme aqui, particularmente, portanto, eu coloquei isto em mais uns 25 minutos, tentei concentrar sobre o tema a partir das exposições gerais de artes plásticas, falar do neorrealismo e, de facto, perceber como é que a Margarida, apesar de tudo, apesar dela não se ver como artista, tem alguma dificuldade. Na verdade, eu tenho essa é uma parte do filme que depois será explorado futuramente, mas em que ela faz uma espécie de introspecção sobre o percurso de vida e ela diz qualquer coisa assim do género, não é? Uma espécie de farrapos inacabados. Então, enumera uma série de elementos e que, de facto, ela não se sente
portanto, uma artista plástica. Ela até diz, em tom de brincadeira, eu às vezes ponho que sou artista, mas é só para facilitar e para comunicar melhor as coisas. Não é? Portanto, e então acho que há aqui ainda coisas a pensar, portanto, eu vou continuar a debruçar-me sobre esse encontro, sobre essas conversas. Acho importante para mim, especialmente para mim, para a minha geração e também para o contexto em que nós estamos, em que Portugal está, contexto político também. Acho que é importante repensarmos a partir do olhar dela, nesse sentido. Uhum. Pronto, e na verdade aqui eu compreendi agora, ao ver projetado, que o filme há uma vontade de querer ver mais, não é? De querer escutá-la mais. De facto, ela é uma ótima contadora de histórias, tem uma palavra muito assertiva e um raciocínio muito claro sobre aquilo que estava a dizer, e de facto tem uma grande memória, sem dúvida. Quero agradecer-te o trabalho e o facto de também teres perspectivado a conclusão, pelo menos desta primeira fase, para coincidir com esta homenagem à Margarida Garrinha. E antes de passar ao auditório, alguma observação, alguma questão que queiram colocar a propósito do filme e das palavras do Max Fernandes, eu queria dizer que é importantíssimo para nós reconhecer a importância da Margarida Garrinha para este museu. Quer dizer, se ela é reconhecida como uma antifascista que comprometeu muita coisa para lutar pelos seus ideais, e essa é a parte mais conhecida da Margarida Garrinha, eu gostaria de dar testemunho da relação dela com o Museu do Neorrealismo. Não apenas nós, e eu sou historiador de arte, e outros colegas meus e colegas têm feito, nos últimos tempos, uma espécie de reconsideração do lugar, inclusive da Margarida Garrinha, como artista, e se ela própria tinha algumas dificuldades em assumir essa tarefa e esse passado e esse reconhecimento, se ela não o fazia, enfim, seja por modéstia, seja por também consciência de que o número de produção, quer dizer, a produção e o número de obras que fez, pode não considerar essa confirmação de que estamos a falar de uma artista, mas eu confesso que, enquanto historiador de arte, não é pela quantidade de obras, apesar de, claro, quando os artistas têm um corpo de obra muito vasto, estarão mais próximos desse reconhecimento, mas também há escritores que ficam na história da literatura com um título, não é? Ou poetas que acabam por ficar na história da poesia de uma certa língua com 1 ou 2 poemas, mesmo quando publicam centenas. E, portanto, não é necessariamente pela quantidade que se vê. E nós temos o prazer de ter na nossa exposição permanente 2 trabalhos em gravura da Margarida Garrinha, e é também importante reconhecermos que, por várias razões, as mulheres também tiveram mais dificuldades em afirmar na geração da Margarida Garrinha o seu percurso artístico. Neste caso, por força também da opção política, viver na clandestinidade em nome do ideal, o próprio José Dias Coelho, e ela diz isso aqui uma vez mais, e sempre foi referindo, que para ela, se nem o José Dias Coelho acaba por ter um corpo de obra, naturalmente que ela considera que ela ainda terá menos. Mas a verdade é que, por exemplo, no espólio que foi doado ao museu, por iniciativa da Margarida Garrinha e das filhas, com essa generosidade de dizer, e atenção, esse Museu do Neorrealismo não era este Museu do Neorrealismo, quer dizer, ele já estava constituído do ponto de vista do centro de documentação, havia um trabalho que já estava muito desenvolvido e com critérios e com seriedade e com profissionalismo por parte do Costa Dias, por exemplo, mas o museu estava em instalações provisórias já há muitos anos e, portanto, poderia haver, da parte, seja da Teresa Dias Coelho e da sua irmã e da mãe Margarida Garrinha, alguma dúvida sobre qual é o futuro deste museu. Elas deram um sinal, como antes, em 91, 92, o Manuel da Fonseca também foi o primeiro a doar um espólio literário. Quer dizer, esses momentos têm que ser hoje sublinhados, porque este museu não era o museu que é hoje. Era um museu que teria um caminho pela frente, mas havia dúvidas, havia muitos pontos de interrogação sobre o futuro e a afirmação deste museu enquanto museu de referência nacional e com projetos também de se afirmar à escala internacional. Claro que esse desejo existia desde há muito tempo, mas foi este edifício e este trabalho aqui continuado com o apoio do município que serviu para confirmar. Mas isto também só reforça e sublinha a importância do gesto, da generosidade e da coragem também, de algum modo, da Margarida Garrinha e das suas filhas de doarem ao Museu do Neorrealismo
o espólio do José Dias Coelho. E nesse espólio, muito desenho, estamos a falar de centenas de desenhos, algumas pinturas sobre papel e algumas esculturas também, que fazem parte desse acervo e dessa doação. Portanto, não estamos a falar, no caso de José Dias Coelho, de um artista que não tenha deixado alguma obra. No caso da Margarida, também há algumas obras, mas em muito menor número, é verdade. Mas, independentemente do número, nós reconhecemos, hoje em dia, por novas gerações de historiadores de arte e de estudantes nestas áreas, ou de investigadores, não é difícil reconhecer a importância tanto de um como do outro, independentemente de terem tido muito mais tempo a dedicar-se, por exemplo, a falsificar documentos para ajudar à luta antifascista. No entanto, não deixaram de fazer alguns trabalhos. Alguns tinham sido feitos antes de entrarem na clandestinidade, nomeadamente da parte dos José Dias Coelho, isso é muito visível, porque há coisas datadas dos anos 40, de princípios dos anos 50, mas depois eles próprios também faziam as ilustrações, para além de fazerem o design e a maquetagem do próprio jornal Avante, também fizeram muitas ilustrações, pequenos desenhos para o jornal, e não apenas para o jornal. E é óbvio que quem está na clandestinidade tem muitas dificuldades em promover ou andar com a obra atrás de si, quer dizer, quando tem que mudar de residência com alguma frequência. Portanto, é natural que o trabalho de escultura, por exemplo, por parte do José Dias Coelho, tenha tido muito mais dificuldades em ter uma continuidade. Mas o desenho, apesar de tudo, é mais transportável, tem uma mobilidade completamente diferente. E, portanto, é muito importante para nós percebermos que, para este Museu do Neorrealismo, o lugar do José Dias Coelho e o lugar da Margarida Tengarrinha, como artistas do neorrealismo, mesmo que eles, e o José Dias Coelho não teve a oportunidade de ter tido essa consciência, porque estava não só embrenhado na luta política, como também, infelizmente, morreu muito jovem e da forma como todos sabemos. Mas a Margarida Tengarrinha, em oposição a isso, digamos assim, por paradoxal que possa parecer, tem uma vida longa, sempre com muita consciência. Aliás, aqui, a Margarida Tengarrinha aqui tem 93 anos, não é? Quando fala contigo, e estamos a falar de uma pessoa ainda com uma memória tremenda, com uma consciência das coisas que é absolutamente notável. E, ao mesmo tempo, tem essa modéstia de perceber que o seu lugar na história do neorrealismo, enquanto artista, será diminuto. Mas eu quero fazer essa nota de que a Margarida Tengarrinha e o José Dias Coelho são artistas neorrealistas de pleno direito, independentemente do número de trabalhos. E basta ver os trabalhos que nós temos aqui, expostos, para percebermos essa qualidade artística, essa imaginação e essa capacidade, lá está, de denunciar temas que eram obviamente incómodos ao Estado Novo, temas como, por exemplo, a morte de Catarina Eufémia. Tanto um como o outro fizeram ilustrações que saíram no jornal Avante e eram artistas que estavam atentos precisamente às contrariedades da vida das pessoas, relativamente aos trabalhos mais duros e que é, no fundo, o grande universo da afirmação do neorrealismo. Depois, fazer só nota final sobre a importância, precisamente, dessa relação com o museu ao longo dos tempos. Porque temos a doação em 97, depois, em 2008, eu já estou como diretor do museu e fazemos aqui no início do ano uma exposição sobre o desenho na obra de José Dias Coelho, e a Margarida Tengarrinha esteve, desde sempre ao nosso lado, com um trabalho que foi realizado por mim e pela Luísa Duarte Santos, em torno do espólio que nos tinha sido doado e que foi um momento também de revelação, lá está, do trabalho do José Dias Coelho para aqueles que não o conheciam e, ao mesmo tempo, percebemos que muita gente não o conhecia. No fundo, o José Dias Coelho está muito associado a 3 ou 4 peças de escultura por vezes, a um ou outro trabalho mais ligado precisamente ao jornal Avante, mas, no fundo, o espólio deu a conhecer essa diversidade de trabalho e um trabalho que vai dos anos 40 até à sua morte e que ele nunca deixou de fazer, independentemente da aposta da sua vida ser uma aposta sobretudo política e ideológica. Mas o artista estava lá e eles eram os dois, tinham sido 2 estudantes de Belas Artes. Por outro, depois, em 2008, a Margarida Tengarrinha faz uma nova doação de mais coisas de José Dias Coelho e também dela, e o último foi a morte de Catarina Eufémia, já a propósito da gravação do podcast e da entrevista que o Fernando Marques e o Jorge Carvalho fizeram em 22 dezembro de 2021. E nessa conversa, que é o último registro direto que o museu tem com a Margarida, de gravação de vídeo, nós podemos ver
obviamente nos nossos telemóveis, nos nossos computadores ou na nossa televisão, mas também podem ver, se quiserem, amanhã, durante o dia, o auditório vai estar aberto a passar precisamente essa entrevista, esse podcast que fizemos, o Museu do Neorrealismo fez com a Margarida Tengarrinha, e ainda fizemos com ela, a propósito do centenário do nascimento de José Dias Coelho, a gravação, cerca de 4, 5 meses antes dela falecer, e ela ainda com uma grande consciência gravou 2 testemunhos a partir do telefone sobre a importância do José Dias Coelho e a importância, uma vez mais, das Gerais, de Artes Plásticas, a importância da conquista, durante algum tempo, da Sociedade Nacional de Belas Artes, precisamente dos artistas mais ligados à oposição política, e ela tinha, a meses de falecer, já com 95 anos, ainda uma consciência e uma clarividência em termos de memória que era absolutamente impressionante. E foi realmente o último gesto de colaboração e de ligação ao museu, e eu quero, enfim, fazer essa memória da importância da Margarida Tengarrinha para este museu e para este momento de, enfim, de trazer à memória dos mais novos e das novas gerações, como o Max também reconhece, que não sabia, não tinha ouvido ainda estas referências, e no fundo é essa capacidade de passar testemunho que a Margarida manteve até ao final da vida e que nós também aqui homenageamos, e para nós é muito importante fazer esta referência.